Graça e paz do nosso Senhor Jesus seja com todos neste dia. O dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos nele. Hoje é o dia de Páscoa, né? Hoje celebramos a Páscoa. Os cristãos celebram a Páscoa, aquelas pessoas que têm a fé depositada em Jesus Cristo, na Bíblia como palavra de Deus, celebram a Páscoa. Apesar desses dias atuais estar tão assim diferente por causa do coronavírus, né? Parece muito que a gente não percebeu isso acontecendo, né? Meio que a gente chegou e domingo Páscoa, né? Fomos surpreendidos por isso. Mas é Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa nós celebramos como a ressurreição de Jesus, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Há quase 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus ele ressuscitou. Nós temos isso como crença, como fé, de que isso aconteceu, né? Então, se formos pensar, na verdade a Páscoa ela aconteceu numa quinta-feira, porque o domingo é o domingo da ressurreição. Foi no domingo que Jesus ressuscitou. A Páscoa foi celebrada antes pelos discípulos. Então veio a sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, e que eu pensando comigo esses dias poderia ser chamada a Sexta-feira do Amor, porque foi na sexta-feira que Jesus foi crucificado por amor à humanidade. É o que o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na sexta-feira, o Filho pereceu para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós então tivéssemos um relacionamento com Deus através de Jesus, do sacrifício de Jesus. A partir do momento que depositamos nossa fé em Jesus, nós então podemos ter um relacionamento com Deus. Nós estamos aptos para isso, né? Por causa da vida que Jesus viveu, uma vida que a Bíblia vai dizer que foi sem pecado. Ele não errou em nenhum momento com Deus. Ele foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz, a Bíblia vai dizer. Então, por Jesus ter morrido, por ter morrido sem pecado, Ele então, através da nossa fé nele, Ele nos capacita, nos habilita a termos um relacionamento com Deus. Deus agora olha para nós, que é um Deus santo, justo e bom, olha para nós, pecadores, pessoas falhas, que têm dificuldades, que brigam, que se degladeiam muitas das vezes, que tem pouco tempo de paz, mas sempre estamos em guerra. Nós que somos assim, diante de Deus falhos, por causa do pecado que habita em nós, por causa do pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, nós não conseguimos fazer o que agrada a Deus. Então, por causa desse pecado em nós, nós precisamos depositar nossa fé em Jesus, que viveu uma vida sem pecado, para que assim Deus nos aceite. Deus então tem um relacionamento conosco. E isso aconteceu na sexta-feira. Mas 3 dias após essa crucificação, Jesus então ressuscita. E isso se deu no domingo. Hoje, o domingo de hoje, nós celebramos a ressurreição, porque isso aconteceu no domingo, há um pouco mais de 2000 anos atrás. Então, hoje é um dia de celebrar. Jesus ressuscitou. O fato de Jesus ter ressuscitado, então, traz para nós esse conforto, esse consolo, essa certeza de que Deus ouve as nossas orações, de que Deus, por ser um Pai amoroso, porque Ele diz ser um Deus de amor, Ele cuida de nós, mesmo antes de merecermos qualquer coisa, mesmo antes de depositarmos nossa fé em Jesus, Ele tem cuidado de nós. Como eu disse na minha oração, o ar que respiramos é bênção de Deus, o ar que respiramos foi dádiva de Deus, a vida é o dom de Deus para nós. Nós não merecíamos isso, mas porém por causa dos nossos pecados, nós rompemos o nosso relacionamento com Deus, e Jesus vem para reconciliar a gente com Deus, para fazer com que esse laço de relacionamento rompido seja então refeito, porém com um poder indestrutível, poder da ressurreição.
Então, quando Jesus ressuscita, Ele nos habilita a isso. E o que eu quero compartilhar com vocês nesse momento é bênçãos que nós recebemos, dádivas que recebemos quando então depositamos nossa fé em Jesus e fazemos parte então da igreja de Jesus. Não é a segunda igreja batista, não é qualquer outra igreja de qualquer outra denominação, não, é a igreja de Jesus. Deus está reunindo um povo, Deus está formando uma família na terra, de todas aquelas pessoas que depositam sua fé em Jesus. Então todas essas pessoas fazem parte, elas são acrescentadas ao corpo de Cristo, à família de Deus, para que assim possamos viver de acordo da maneira que agrada a Deus, da maneira que fomos criados para viver. A verdade é que nós vivemos de uma maneira que nós não fomos criados para viver. Então, a ressurreição de Jesus traz isso para nós, traz algumas bênçãos. Eu quero compartilhar 3 delas nessa manhã, nesse tempo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, no capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele está preso, possivelmente em Roma, quando ele escreve essa carta. E quando ele está preso, ao escrever essa carta, ele escreve unicamente para orientar a igreja, para expandir a mente da igreja, a compreensão da igreja daquilo que Deus fez por ela, pela igreja, não a igreja de Efésios. Essa carta é direcionada à igreja de Efésios, mas não é somente para a igreja de Efésios, é para a igreja de Deus, é a igreja de Jesus, para expandir, para mostrar para eles o que Deus havia feito. Não era para corrigir nenhuma heresia que estava acontecendo, nenhum erro teológico, doutrinário, não, era simplesmente para clarear a mente daquela igreja, para mostrar para eles o que Deus fez por eles através da ressurreição de Jesus. E mostrar, e então ele começa mostrando para a igreja as bênçãos que Deus tinha feito, e ele começa a falar, usar expressões de maneira variada para ressaltar a sabedoria de Deus, a presciência de Deus e o propósito que Deus tem para a igreja, para o povo que Ele está chamando através da fé em Jesus. Então, o Paulo, nesse momento, ele está mostrando para nós não só benefícios que temos por essa ressurreição de Cristo, não só benefícios que temos por depositar nossa fé em Jesus, mas também para mostrar para nós que tudo que Deus está fazendo no mundo, reunindo uma família, formando um povo, é para trazer glória para Ele, é para trazer louvor para Ele, para mostrar o quanto Ele é maravilhoso. Então, com isso, Deus vai chegar ao tempo, um tempo que vai reunir, é o que Ele diz no versículo 10, que Ele vai convergir tudo a Cristo, que Cristo será tudo em todos, nós seremos reunidos ao Senhor. Então é de crucial importância que os cristãos, que a igreja de Jesus reconheça isso, porque a obra salvífica de Cristo, ela é uma obra de uma importância que a gente é incapaz de medir o seu valor. É o que Paulo está trazendo para nós. Ela, além de ser uma importância que a gente é incapaz de medir o seu valor, ela também, em sua própria existência como igreja, a sua existência, ela tem uma importância que nós não conseguimos compreender, ela vai além do que a gente compreende. E Paulo vem trazer isso nessa carta aos Efésios, e principalmente aqui nesse início que nós vamos ler. Então, para a gente compreender isso, a gente pode orar a Deus, confiantes que o Espírito Santo vai revelar ao nosso coração as dádivas, os benefícios que Deus deu à igreja por meio de Jesus Cristo. Conquistas feitas por Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês a partir do versículo 15 de Efésios capítulo 1. Do versículo 15 até o 23. Diz assim: Por isso o quê? Pelo tudo que Deus fez por vocês,
versículos 3 a 6. Tudo que Deus fez por vocês, ter escolhido vocês na eternidade. Por isso, por Deus ter entregado Jesus para morrer na cruz por vocês. Por isso, porque Deus selou o Espírito Santo da promessa na sua vida, em você. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Que bênção para nós! Vocês perceberam a beleza disso? O apóstolo Paulo traz para nós três grandes verdades a serem conhecidas na nossa mente e na nossa experiência, no nosso viver. Pelo menos aqui tem 3 grandes verdades para nós. E a primeira grande verdade que nós precisamos conhecer na nossa mente, na nossa experiência, é que a igreja, ela tem uma esperança de um chamamento de Deus. Houve um momento em que Deus, então, nos chama. Houve um momento que Deus, então, nos chamou para fazer parte dessa igreja. Se Ele não te chamou, escute, Ele está te chamando nesse momento. Ele está te chamando nesse momento para que você faça parte da igreja, da família dEle, da igreja, do corpo de Cristo. Para que você deposite sua fé em Jesus e assim você possa experimentar as bênçãos que Deus tem derramado e continuará a derramar na sua igreja, no seu povo, no povo que Ele está reunindo. Então, essa primeira verdade, ela tem a ver com o nosso chamamento. E em Romanos, no capítulo 8, versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Aos que predestinou. Predestinação. Predestinar é dar um destino. Aquelas pessoas que são chamadas por Deus, elas receberam um destino de Deus. Todas aquelas pessoas que depositam a sua fé em Jesus, receberam um destino de Deus. Deus os destinou a algo que nós vamos ver. E quando Deus destina a sua igreja, o seu povo, todas aquelas pessoas que depositam sua fé em Jesus, Ele destina elas a algo. Mas quando Ele destina, o segundo passo é chamar. E Ele chama. E Ele chama através da sua palavra. Ele chama através do que Cristo fez na cruz. Ele chama a partir da ressurreição de Jesus. E quando Ele chama, então, essas pessoas que depositam sua fé em Jesus, elas são justificadas. Como eu disse antes, elas estão aptas a se aproximar de Deus nas suas falhas e nos seus pecados e serem ouvidas, porque a fé delas está em Jesus, naquela pessoa que é santa, que é justa, que viveu em obediência a Deus e não pecou em nenhum momento da sua vida. Então Deus nos chama. Essa é a primeira bênção que nós temos como povo de Deus. Agora, para que Deus nos chamou? Para que Deus nos chama então? Primeira coisa que Deus nos chama é para sermos de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 6 vai dizer isso, que Deus nos chamou para sermos de Jesus. Deus também nos chamou à comunhão de Jesus. 1 Coríntios 2, 1, 9, ele vai dizer que nos chamou à comunhão de Jesus. Deus então nos chamou para sermos santos.
Romanos 1,7. Deus continua a nos chamar e Ele nos chama então com essa santa vocação, que em 1 Coríntios 1,2 vai dizer, para que a gente seja como Ele. Porque Ele vai dizer em 1 Pedro 1,15, sede santos porque eu sou santo. Então, o primeiro momento desse chamado de Deus para nós, para que façamos parte da sua família, para sermos santos, para vivermos da maneira que agrada a Deus, para vivermos separados de tudo aquilo que não agrada a Deus, como o orgulho, a cobiça, a ganância, a ira, tudo que não agrada a Deus, tudo aquilo que entra em nosso coração que não agrada a Deus, Deus então nos chama para vivermos afastados disso. Esse chamamento de Deus para nós, ele também tem a característica de que, quando somos chamados como povo de Deus, nós então recebemos libertação do jugo da lei. Nós agora não vivemos mais segundo a lei, mas vivemos segundo Cristo. A nossa vida então, nós só alcançamos essa liberdade, esse aproximar de Deus, quando depositamos nossa fé em Jesus. Então não é mais pela lei, como se pensava antes de Cristo vir, que antes era pela lei, mas a lei era como se fosse uma babá, vou usar na nossa linguagem, uma babá, que cuida de uma criança enquanto ela não tem condição de fazer nada. Era o que a lei fazia. A lei nos direcionava, a lei nos cercava, nos conduzindo pelo caminho em que era agradável a Deus. E também servia como um espelho para nós, para saber que nós não tínhamos condições de viver os padrões de Deus, por causa do pecado que habita em nós. Mas agora vivemos segundo Cristo, segundo a graça de Deus. Então nós não somos mais escravos da lei, não vivemos mais presos à lei, mas vivemos presos a Jesus, ao padrão que Jesus traz para nós, e vivemos pela graça de Deus. Outra coisa é que nós temos a comunhão, a possibilidade de nos relacionarmos com pessoas de classes diferentes, de raças diferentes. Não há mais motivo para brigar, não há mais motivo para acharmos que uma pessoa é melhor do que a outra, não há mais motivos para que chegue uma pessoa na sua casa, na igreja, e ela tem um padrão de vida elevado, mas chega uma outra que é moradora de rua e você tratar diferente. Não, em Jesus não. Quando estamos alinhados, alicerçados em Cristo, nossa fé em Jesus, nós passamos a viver da maneira que agrada a Deus. E a maneira que agrada a Deus é tratar todo mundo igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Há uma harmonia nesse relacionamento nosso. Nós passamos a viver da maneira que fomos chamados para viver. E nós somos chamados assim. Vai dizer em Colossenses 3,15 que nós somos chamados em um só corpo. Significa isso. Um só corpo. O meu corpo faz o que a minha mente quer. Todos trabalham juntos para isso. Se eu preciso ir à rua, é a minha mente que diz as minhas pernas para ir. E se eu vou comprar alguma coisa, é a minha mão que vai pegar. O corpo está alinhado. Há uma unidade nisso. E é isso que Deus vem fazer conosco. Vem tornar a gente harmonioso. As nossas relações são harmoniosas. Então nós desfrutamos a paz de Cristo. Porque nós somos chamados para isso também. Desfrutarmos a paz de Cristo. Não é essa vocação que Deus nos chama, então, ela possibilita que a gente possa viver de maneira digna do Senhor. E é o que Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2 vai dizer. E nós vivemos de maneira digna. E aí nós suportamos uns aos outros em amor. E suportar uns aos outros aqui é auxiliar, suporte, auxílio. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Porém, tem uma coisa que também hoje nós temos dificuldades para lidar, muitos de nós. Porque a palavra de Deus vai dizer que mesmo que a gente desfrute paz como família de Deus, como igreja de Jesus, nós vamos enfrentar a oposição das pessoas. Nós vamos enfrentar sofrimento. E falar em sofrimento hoje, para quem é crente, quem é cristão, quem serve a Cristo, parece que é algo assim, não faz sentido, mas biblicamente faz sentido. A palavra de Deus vai dizer para nós, Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tereis aflições,
Não só porque eu venci o mundo que vocês não vão ter, não. Eu venci o mundo, vocês terão aflições e por isso vocês vão viver. Vocês vão conseguir superar essas aflições porque eu venci o mundo. É o que o Senhor Jesus vai dizer. E em 1 Pedro 2, 21 diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Os passos de Jesus também foi de sofrimento. Nós podemos ver isso nos evangelhos. Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus amou, mas Jesus sofreu. E seguir os passos de Jesus significa passar por tudo isso. Faz parte da nossa vida neste momento. Porque a segunda coisa também que está alinhada ao sofrimento é a glória. É a glória. Então, todo mundo que passa por sofrimento receberá a glória, chegará à glória. Faz parte, é etapa isso. Então a gente pode ver em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 12, vai dizer que nós somos chamados para seu reino e glória. O chamado de Deus para nós também se deu nisso, para o seu reino e glória, para a eterna glória em Cristo Jesus, vai dizer 1 Pedro 5,10, nós também fomos chamados para a glória de Cristo Jesus. Só que esse mesmo versículo vai dizer assim: a sua eterna glória em Cristo, nós somos chamados, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, mesmo depois de sofrermos, nós alcançaremos a glória, ou seja, seremos livres de todo e qualquer sofrimento e estaremos com o Senhor, porque é isso que nós vamos ver no decorrer do que o apóstolo Paulo traz aqui. Primeiro, nós somos chamados por Deus. Então, nós somos chamados por Deus para que nós vivêssemos para Cristo, vivêssemos para a santidade, vivêssemos para a liberdade, para a paz, para o sofrimento e para a glória. É isso que Deus está fazendo conosco. Esse chamado de Deus para a nossa vida envolve tudo isso. Tudo isso. É como se fosse um bolo. Imagina um bolo. Você está preparando o bolo, tem os ingredientes, né? Tem ovo, leite, açúcar, trigo, farinha de trigo, granulado, tem tudo. Quando o bolo está pronto, é o que Deus está fazendo conosco. Quando o bolo estiver pronto, a gente come. Quando nós estivermos prontos, nós estaremos com o Senhor. No novo céu e nova terra que Ele está preparando para nós. Porém, a gente precisa viver essas etapas. Faz parte desse chamado de Deus, desse chamamento de Deus para a nossa vida. Então, por isso nos reunimos. Por isso estamos aqui como igreja. Por isso nos reunimos como igreja. Por isso fazemos o que precisamos fazer como igreja, como povo de Deus. Por isso nós oramos. E aí blindamos a nossa mente, não é? Contra qualquer intento demoníaco, maligno. Blindamos nossa mente contra qualquer pensamento que venha nos colocar para baixo, que venha nos levar a ficar deprimidos, a depositar nossa esperança no que não é a esperança verdadeira, não é? A nos desgastarmos mentalmente. Por isso meditamos na palavra de Deus, porque ela é âncora para a nossa vida, ela que dá sustentação para nós. Por isso agimos diferente das pessoas que não creem em Jesus, porque o nosso padrão é outro, nosso padrão de vida é Cristo, é o que Jesus viveu, nós passamos até a mente de Jesus. Então isso tudo é o primeiro benefício que temos, o benefício de sermos chamados por Deus para uma esperança, que é estar com Ele. Segunda grande verdade a ser conhecida na mente e na experiência da igreja é a riqueza da glória, da herança de Deus. Paulo vai dizer isso aqui, no versículo 18, que nós somos chamados para a riqueza da glória, da herança nos santos, é a herança de Deus. Deus nos chama então para uma riqueza, e Paulo usa aqui a palavra riqueza para enfatizar justamente a abundância que ela tem, a sua elevadíssima qualidade por ser riqueza, sua preciosidade e também sua grandeza por ter vindo das mãos de Deus. Então há uma herança grandiosa para nós, há uma herança dada por Deus para nós. E aí quando nós olhamos para Colossenses no capítulo 1, versículo 12, nós vemos que o apóstolo Paulo vai dizer assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz,
Então há uma herança a ser recebida por todos aqueles que ouvem o chamado de Deus e respondem. Deus está chamando, Deus está falando. Então quando você ouve o chamado de Deus, você responde com fé. Essa é a resposta apropriada, crendo em Jesus, na ressurreição de Cristo. Então a partir desse momento, você também recebe uma herança. Deus tem uma herança para todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus. E essa herança é algo que aponta para frente, para o fim, não é para agora. É isso que a palavra de Deus vai trazer para nós. E isso deve ser algo que deve motivar o nosso coração, porque essa herança ela está garantida por nós. É o que o versículo 14 desse mesmo capítulo vai dizer. O selo do Espírito Santo em nós é para nos dar essa garantia que não iremos perder essa herança, que essa herança será dada para nós. E Pedro vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Então há uma herança guardada para nós, mas essa herança está nos céus. Essa herança será obtida para nós. Nós não recebemos ela agora, mas nós podemos vislumbrar. Nós podemos ter essa certeza em nosso coração de que há essa herança para nós. Romanos 8,17 vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos essas coisas com Cristo. Nós temos uma herança com Cristo, a partir do momento que estamos unidos a Jesus. Talvez a gente tenha uma indicação de como deve ser essa herança, do que é essa herança. O Novo Testamento não fala para nós, mas dá algumas indicações. E a primeira delas é que nós veremos Deus e Cristo. E essa visão bendita irá nos transformar por completos. Nós seremos transformados, corpo e mente e caráter. E essa transformação vai nos possibilitar também de desfrutarmos uma comunhão perfeita com as pessoas, com todas as pessoas. Porque a Bíblia vai dizer que nossa vida ela é como um sopro, é como fumaça que logo desvanece. Então passa rápido, essa que é a verdade. Viver 100, 110 anos passa rápido, comparado com a eternidade, com a vida que viveremos que não terá fim. Então temos uma herança para receber do Senhor. Isso significa confiança em qualquer situação. Isso significa esperança de que se alguma coisa, em alguma área da sua vida não melhora, no final tudo vai melhorar. Isso significa que perseverar na fé, que nós devemos perseverar na fé no nosso dia a dia, todos os dias, vivermos de fé em fé, confiando no Senhor Jesus. Terceira grande verdade para nós a ser conhecida na mente, na experiência da igreja, é a suprema grandeza do poder de Deus. Suprema grandeza do poder de Deus. E aí Paulo usa a palavra suprema. Essa palavra traz a ideia de algo fora de medida, do extraordinário. Paulo está querendo enfatizar que essa grandeza do poder de Deus, ela se dá em que nós não podemos colocar limites, vai além da nossa razão, vai além da razão, vai além de qualquer cálculo humano. E Paulo vai estar enfatizando, esse poder de Deus, ele é grande e ele é supremo, não podemos medir. E esse poder de Deus é o poder que vai nos manter firmes enquanto estivermos aqui vivos. É o poder de Deus que depois que fomos chamados, que recebemos o chamado de Deus, ouvimos a sua palavra e então depositamos nossa fé em Jesus, nós passamos a viver até alcançarmos a herança. Então esse poder de Deus está nesse meio caminho, está nesse meio caminho, a partir do que fomos chamados até recebemos a nossa herança, estar com o Senhor. Esse poder de Deus está no meio, está nos mantendo firmes, está nos sustentando. Então nós podemos conhecer esse poder de Deus, essa grandeza do poder de Deus na ressurreição de Jesus, que é o que o versículo 20 vai dizer até o 23, que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Esse poder que Deus está querendo, que Deus quer que nós entendamos, ele é percebido na ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer, ele exerceu esse poder na ressurreição, ressuscitando dos mortos.
Algo que não era assim concebido pelas pessoas daquela época era a ressurreição dos mortos. Em qualquer religião que você procurar entender, você vai perceber que nenhuma delas afirma que houve ressurreição de alguém que faz parte daquela religião, de qualquer pessoa que fundou aquela religião, de qualquer pessoa que é objeto de culto daquelas pessoas. Ninguém ressuscitou, mas nós afirmamos, a Bíblia afirma, pessoas morreram afirmando que Jesus ressuscitou, e essa ressurreição de Jesus se deu pelo poder de Deus. Então esse poder de Deus é visto na ressurreição dos mortos. Esse poder de Deus é visto a partir do momento que Jesus se senta à direita de Deus. Ele é entronizado, ele se torna rei. Agora Jesus está ao lado de Deus, ou seja, ele reina sobre tudo. Nada pode ser maior do que Cristo. Cristo é soberano sobre todas as coisas. E então, ao ser soberano sobre todas as coisas, Jesus então ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da família de Deus. Isso é muito sério, porque é através do que Jesus nos orienta é que nós vivemos. Então nós precisamos colocar nossa vida diante de Deus, de Jesus a cada dia, para sabermos como o Senhor quer que nós vivamos, porque Ele é o cabeça e nós o corpo. É o que a Bíblia diz, a família de Deus é o corpo. Nós então precisamos ter isso em nossa mente, a seriedade disso, de nos colocar diante de Deus. Tudo isso acontece de uma só vez. Jesus ser ressuscitado, ser entronizado e agora ser cabeça sobre a família de Deus, sobre a igreja de Deus. E aí eu trago uma ilustração de um homem chamado David Livingstone. Ele foi missionário na África. Ele dedicou 30 anos da sua vida na África. E ele viveu lá pegando malária, adoecendo, tendo problemas físicos durante 30 anos. Mas ele ficou lá evangelizando, trazendo a mensagem da cruz, trazendo o chamado de Deus para aquelas pessoas que Deus estava reunindo o povo. E ele então falece. Tudo que ele viveu naquele tempo pode ser colocado nessa definição, nessa verdade que eu trago de que há uma grandeza do poder de Deus que nos sustenta. E ele usa justamente o texto de 1 Pedro 1,5, que diz que somos guardados pelo poder de Deus. Ele usa isso na sua lápide, para mostrar que tudo que ele enfrentou, todas as doenças que ele enfrentou, ele só permaneceu. Não foi que ele morreu, mas ele permaneceu resistindo àquilo, porque ele estava sendo guardado pelo poder de Deus. Então Deus o manteve firme. Ele pede para ser colocado esse versículo na lápide, porque ele queria demonstrar que ele foi sustentado por Deus, tudo que ele viveu ali. Com isso, nós podemos ter segurança na fidelidade de Deus à sua palavra. Com isso, temos proteção do Espírito Santo para nos guardar até a vinda do Senhor Jesus. Com isso, não precisamos temer o mal, pois Deus irá nos dar escape nos momentos de aflição. E é isso que Ele nos garante, dar escape. Então, ao compreendermos que fazemos parte da igreja de Jesus, nós podemos nos alegrar e nos motivar a viver cada dia nessa certeza de que não seremos rejeitados por Deus, de que teremos uma recompensa sem valor e medida, e que o próprio Deus vai conduzir nossas vidas até nos encontrarmos face a face com Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida, que a palavra de Deus possa então trazer esse vislumbre para você, de que nós temos essa ressurreição de Cristo que hoje é celebrada. Ela traz grandes verdades para a nossa vida, para aqueles que depositam sua fé nele, que crê que isso aconteceu e passa a viver da maneira que agrada a Deus, ou seja, a maneira de Jesus. Que Deus assim abençoe a cada um neste tempo. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Que Deus seja sempre louvado e engrandecido em tudo que fizemos. Aqueles que puderem se põem de pé, vamos estar orando. Querido Deus, grandioso Pai, louvamos o Teu nome porque foi por mérito de Jesus Cristo que hoje estamos aqui.
É por mérito dele que estamos lendo a Tua Palavra, é por mérito dele que podemos entender a Tua Palavra, é por mérito dele que nós nos aproximamos do Senhor em confiança, sabendo que o Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus que se faz presente, que se faz próximo de nós. Nós podemos ter essa certeza, Deus, nós podemos ter a certeza de que o que estamos vivendo nesse momento, nós somos sustentados pelo Senhor, somos auxiliados pelo Senhor. Nós podemos ter essa certeza de que o Senhor conduz a nossa mente, a nossa vida, que a nossa vida pertence ao Senhor, Pai. E não será um vírus que vai tirar-nos da Tua presença, não será um vírus que vai nos afastarmos do nosso relacionamento com o Senhor, não será um vírus que tirará a nossa herança contigo, no novo céu e nova terra. Por isso nós podemos descansar no Senhor. E por isso nós louvamos o Teu nome nesse dia, por isso engrandecemos ao Senhor nesse dia, por isso cantamos ao Senhor nesse dia, oramos ao Senhor nesse dia, ouvimos a Tua palavra nesse dia, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Obrigado por esse privilégio de sermos criaturas Suas, de sermos filho Teu, de fazermos parte da Tua família, Deus. E que mais pessoas, Pai, esse é o desejo do nosso coração, que mais pessoas possam se juntar. E use a nossa vida para isso, use a nossa mente para isso, usa as nossas habilidades para isso, Deus. Usa, Pai, toda a nossa capacidade que vem do Senhor, vem das Tuas mãos para isso. Porque nós queremos é que mais pessoas se juntem, Pai, nessa festa que acontecerá, que começa agora, nos dando alegria e paz em nosso coração, mas que continuará e será abundante na eternidade, quando estaremos com o Senhor. Nos dê um dia abençoado por Ti, Deus, um dia na Tua presença. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui. É a oração que nós fazemos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até o dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sem privações, sem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento por onde passei, via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde não,
sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas,